Olá, pessoal. A nossa aula dessa semana é sobre resenha crítica. Na semana passada, a gente trabalhou o resumo. A gente viu os tipos de resumos que existem. E aí eu mencionei na aula passada que existia mais um tipo de resumo que as pessoas qualificam como resenha crítica, né? Então, eu deixei para trabalhar esta semana a resenha crítica, para que a gente possa conhecer as características. Sobre a semana passada, sobre a atividade da semana passada, né, muitos comentários lá no fórum, achando que o texto era muito longo, ou que era um texto muito difícil, muito complexo, estava muito difícil para resumir, mas é aquilo que eu disse para vocês nos comentários. Vocês estão numa licenciatura e vocês precisam aprender a lidar com textos que são mais complexos. Então, vocês não vão lidar somente com textos curtos. Aquilo que eu coloquei como atividade são apenas 4 páginas de um artigo de 20 páginas. Porque a maior parte dos artigos, eles são grandes mesmo. Eles têm mais de 10 páginas. Se for um artigo assim, realmente de revista, você vai ter um artigo com 20 páginas. E vocês vão precisar ler, vocês vão precisar estudar, porque vocês precisam estar por dentro das teorias, né, dos estudos científicos sobre o assunto. E principalmente quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Então, vocês precisam estar adaptados, precisam estar acostumados, precisam saber lidar com textos mais longos, textos que fogem das expectativas de vocês, né, textos que realmente fazem com que vocês tenham um posicionamento mais crítico e mais analítico. Essa é a intenção da disciplina. É trabalhar, de fato, texto, né, texto principalmente acadêmico, com os quais textos vocês vão lidar futuramente, não outros, já estão lidando, né? Então, eu sei que às vezes parece difícil, às vezes parece chato, complicado, mas é a realidade aí do ensino superior, né? É daí para mais, né? Então, pensem que vocês terão alunos que reclamarão também de textos longos nas provas de vocês, mesmo sendo provas de matemática, ou vão reclamar de cálculos. Enfim, então a gente precisa estar preparado para dar o melhor da gente para os nossos alunos, né? Bom, iniciando aqui esse assunto de hoje, desta semana, resenha crítica. Então, eu coloquei aqui o conceito para vocês. O que é uma resenha? Uma resenha é um texto que vai resumir e avaliar uma obra. Então, por que a gente, na aula passada, a gente disse que a resenha crítica é um tipo de resumo, apesar de eu não ter abordado, porque ia abordar essa semana? Porque dentro da resenha a gente tem um resumo. A resenha, ela contém um resumo, mas ela não é um resumo. Ele é um resumo da obra que você quer analisar, que você quer avaliar, mas dentro desse resumo também tem a sua avaliação, ou seja, é um texto argumentativo. Você coloca a sua opinião nesse texto. E para que serve esse texto? Serve para as pessoas que têm interesse em ler, não é? É para isso que os textos servem. Se você tem interesse em ler uma resenha, você vai ler uma resenha. Se for um assunto do seu interesse, você vai ler aquela resenha. Então, a resenha serve, mas sem brincadeira, a resenha serve para trazer uma opinião, uma crítica, uma análise de alguma obra, seja ela literária, né, seja ela uma obra de arte. Então, as resenhas, geralmente, elas são resenhas de livros, são resenhas de filmes, são resenhas de peças teatrais, são resenhas de musicais, são resenhas de álbuns, né, de artistas ou de obras de arte, enfim, de exposições. Então, a resenha é um texto crítico. É um texto em que você vai resumir aquilo que você vai apresentar e depois tecer a sua crítica. E indicar ou não, se for o caso, né? Porque, geralmente, quem produz uma resenha crítica é alguém especialista no assunto, ou um jornalista especialista em cinema, ou uma resenha gastronômica, se for um especialista em gastronomia, ou uma resenha esportiva, né? Se for alguém da área de esportes, enfim. Então, a resenha ela vai combinar informação e opinião crítica. Ela vai ajudar o leitor a entender e refletir sobre o conteúdo analisado. Então, por exemplo, você quer assistir um filme e aí você quer uma opinião se aquele filme é bom ou ruim. Aí você vai procurar uma resenha crítica sobre o filme
para saber se realmente é algo que lhe interessa, não é? Ou a mesma coisa para um livro, a mesma coisa para qualquer outro tipo de obra, certo? Mas atenção, geralmente você procura resenhas de pessoas que têm alguma credibilidade para falar sobre o assunto. Existem portais, existem sites, né? Existem pessoas que já são consagradas na área que podem falar sobre determinadas obras, né? Sobre determinadas áreas de interesse comum. E aí você geralmente procura uma resenha de alguém que tem alguma especialidade no assunto, que é uma pessoa que geralmente vai observar os detalhes com mais rigor, né? Com um olhar mais crítico, um olhar mais profissional para poder dizer se algo é bom ou ruim. Não é qualquer pessoa que vai escrever uma resenha e você vai acreditar no que aquela pessoa está escrevendo. Mas você pode sim escrever, mesmo que você não seja uma pessoa famosa na área, você pode escrever porque é um texto crítico, né, um texto argumentativo, e se os seus argumentos forem bem fundamentados, as pessoas vão se interessar pelo seu texto, né? Quais são as características de uma resenha? Primeiro, defende um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, se você vai fazer a resenha de um filme, você vai defender o seu ponto de vista, a sua argumentação sobre aquele filme. Se você gostou, você vai construir uma argumentação favorável. Se você não gostou, você constrói uma argumentação desfavorável. Fundamenta o ponto de vista com argumentos. Por se tratar de um texto argumentativo, uma crítica, você precisa ter argumentos plausíveis, argumentos bem fundamentados, uma argumentação bem construída, para poder convencer o seu leitor. Porque se você não consegue convencer o seu texto argumentativo crítico, ele não vai ter fundamento nenhum. Qual é a resenha qual é a estrutura de uma resenha? Introdução, vai ter lá a ideia principal, desenvolvimento, os argumentos e a conclusão é a confirmação da ideia principal. Então, todo texto tem começo, meio e fim. Por isso, então, começo, introdução, meio, desenvolvimento, fim, a conclusão. Daqui a pouco a gente vai ver mais ou menos como se constrói essa estrutura da resenha. Ela apresenta uma linguagem geral de acordo com a variedade padrão. Então, a resenha crítica, ela segue a norma padrão da língua. Não é uma norma culta, não é com palavras assim de cunho assim muito literário, assim, é uma norma padrão, né, cuja linguagem ela é acessível, apesar dela ser norma padrão, ela é uma linguagem acessível. Você não vai ter dificuldade de ler e entender. É produzida de modo pessoal. O autor pode escrever, por se tratar de um texto argumentativo, ele pode se colocar no texto. Então, pode ser em primeira pessoa. Mas ele pode utilizar na terceira pessoa também. Ele pode não se colocar no texto, tá certo? Isso aí vai depender de autor para autor. Há palavras e expressões que introduzem opiniões pessoais. Por exemplo, na minha opinião, gostaria de lembrar que, eu penso que, ou impessoais. É provável que, é possível que, não se pode esquecer que, se você for utilizar a primeira pessoa, então há uma probabilidade muito grande de você colocar essas expressões. Minha opinião, gostaria de lembrar que, eu penso que, porque você está utilizando a primeira pessoa. Se você optar por escrever um texto argumentativo na terceira pessoa, por exemplo, uma redação de Enem é um texto argumentativo, em que geralmente se pede para não se colocar na primeira pessoa. Você constrói uma argumentação utilizando a terceira pessoa. Então, você pode construir, sim, uma resenha crítica na terceira pessoa, apenas trazendo seus argumentos, né, a sua opinião, mas sem se colocar no texto. Ainda assim, as pessoas vão entender que se trata da sua opinião, porque o texto argumentativo ele traz juízo de valor. Então, independente de estar na primeira ou na terceira pessoa, ele tem lá o juízo de valor. Aí, aqui tem a estrutura de uma resenha para vocês entenderem. Essa é a estrutura básica de uma resenha, tá certo? De uma resenha crítica. Primeiro ponto, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos depois, tá certo? Mas vamos ver a estrutura. Primeiro ponto, identificação da obra. O título, o autor, a data, o gênero. Então, se é um filme, aí você vai colocar aquelas informações sobre o filme, né? O nome do filme, o diretor do filme, o gênero do filme, sei lá, a quantidade de minutos que tem o filme, né? A data, o ano, na verdade, né, do filme em que ele foi produzido. Aí depois desse primeiro, que geralmente é uma, digamos assim, uma frase que você coloca acima,
como um título, né? Você coloca como um cabeçalho essas informações. Aí depois aí vem um resumo do conteúdo, ou seja, você vai resumir a história, se for de um filme, vai resumir a história desse filme, né? Então você faz um parágrafo ali resumindo o filme. Por isso a importância de saber resumir. Porque até para você fazer uma resenha crítica, você vai precisar saber resumir. Qualquer coisa que você assistir, que você ler, você vai, se você for contar para alguém, você vai precisar resumir. Porque você não vai contar o filme todo, você não vai contar o livro todo, você vai precisar resumir. Por isso que é a importância de a gente trabalhar o resumo. Você vai resumir aquela informação com as suas palavras, né? E vai colocar ali no parágrafo, que é o parágrafo de resumo, para apresentar a história daquele filme, a história daquele livro, ou o contexto daquele álbum musical, para que a pessoa que vai ler a sua resenha, ela se familiarize com o que você vai dizer. Depois desse parágrafo do resumo, aí vem um parágrafo de análise crítica. É nessa análise crítica que você vai colocar a sua argumentação. Os pontos positivos, os pontos negativos, vai indicar se gostou, se não gostou, o que para você foi mais relevante, o que não foi. E aí, geralmente, é aí que você estrutura aí a sua argumentação, favorável ou desfavorável. Por último, vem uma conclusão sobre tudo isso. Você indica ou não indica o filme. Você traz a sua conclusão assim, a partir da argumentação que você construiu. E lá embaixo você bota a referência, coloca a referência. Se for um trabalho acadêmico, ele exige lá a referência, tá certo? Da resenha crítica. Por exemplo, a resenha crítica de uma revista, de um jornal, ela não precisa ter referência bibliográfica, certo? Mas uma resenha acadêmica, você vai precisar colocar lá as referências que você usou. Vamos ver agora. Bom, aí aqui tem um exemplo de estrutura da resenha de um livro. Aí vamos ver. Aqui, como eu disse para vocês, nesse primeiro ponto, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas o primeiro ponto, identifique a obra. Você vai apresentar os dados bibliográficos essenciais do livro ou do artigo que você vai resenhar, se for um livro ou um artigo. Se for um filme, você vai colocar lá o título do filme, vai colocar lá, né, as informações. Se for o livro, você vai botar o título do livro, né, as informações do autor e tudo mais, tudo aqui. O segundo ponto esses 3 pontos aqui fazem parte do resumo, tá certo? Então, apresentar a obra, descrever a estrutura e descrever o conteúdo. Esses 3 pontos representam aí o resumo da obra. Então, você vai situar o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo a ser resenhado, é o processo de apresentação. Depois você vai falar sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo, até, de forma sutil, o número de páginas do documento completo. Observe aí que até então você não está dando a sua opinião, você está apenas apresentando e descrevendo o material que você vai resenhar. A terceira etapa desse resumo utilize de 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o texto resenhado. É a parte definitivamente assim que traz o resumo da história. A primeira você apresenta, a segunda você traz alguns detalhes sobre a estrutura e de como ele é dividido, e por último você faz aí o resumo, certo? Se você quiser, você já pode iniciar resumindo já a resenha, já fazendo o resumo, certo? Vai depender do que você está resumindo. Como no caso aqui, a gente está falando, nesse exemplo aqui, está falando de obra, de artigo, né? É uma resenha de cunho acadêmico, então aí você precisa apresentar, por exemplo, se você vai fazer o resumo, você vai fazer uma resenha de uma tese ou de uma dissertação de um livro, você precisa falar, descrever em quantos capítulos essa tese, esse livro está dividido, né? Você vai trazer as descrições, quantas páginas tem, se for o caso, né? Apresentar essas seções e tudo mais, para depois realmente começar com o resumo. E aí vem a parte da análise crítica, nessa parte em que você vai apresentar a sua opinião, você vai argumentar se baseando nas teorias de outros autores, não é? Você vai observar a temática, e aí com base nessa temática você vai argumentar, utilizando aí as ideias de outros autores, fundamentando aí o seu ponto de vista. Por último, você vai recomendar ou não a obra, né? Se você gostar, você vai recomendar, se não, você não vai recomendar. Então, já que você resumiu, deu a sua opinião, agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. E aí você vai indicar para
essa obra aí, de acordo com o que você resenhou, tá certo? Dicas para produzir uma boa resenha. Primeiro, leia, óbvio. Se você vai fazer a resenha de um livro, você precisa ler o livro. Se você vai fazer a resenha de um artigo, você tem que ler o artigo. Então, você precisa ler. Se você vai fazer a resenha de um filme, você vai assistir o filme e prestar atenção em todos os detalhes, certo? Na narrativa, nas cenas, né, nas descrições, em todos os detalhes. Você vai destacar as ideias principais. Então, para fazer a resenha, como a gente viu lá, como acontece com o resumo, a gente tem que prestar atenção nas ideias principais. São essas ideias principais que vão nos interessar. Organize as suas opiniões com argumentos sólidos. Não basta só você dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Você precisa fundamentar esse seu ponto de vista sobre tudo que você está falando. Use uma linguagem objetiva e clara. Eu já disse que segue a norma padrão, mas é uma norma padrão acessível, porque a linguagem ela é objetiva, ela é clara, porque é um texto que as pessoas precisam entender. Evite spoilers desnecessários. Você sabe o que são os spoilers? É quando você fala o final do filme, por exemplo. Ou você traz detalhes do filme que estraga, né? Tipo, a pessoa ainda não assistiu, aí você diz um detalhe crucial do filme e estraga a história toda. Você antecipa uma informação que era para ser surpresa ou era algo que causaria ali uma grande diferença para quem estivesse assistindo pela primeira vez. Então, os spoilers, eles devem ser evitados nas resenhas. Você não pode trazer uma informação importante do filme, um plot twist, né, por exemplo, ou o final do filme. Você vai contar o final do filme na sua resenha, entendeu? Se vocês observarem, em algumas resenhas de internet, quando os autores querem se aprofundar mais na história do filme ou do livro, tá certo? E aí eles querem discutir algum detalhe assim de uma cena muito importante e aí tem algum spoiler, aí eles colocam lá, atenção, aviso de spoiler. Porque a pessoa que não quiser saber, ela não vai ler aquele trecho. E seja ético e respeitoso na crítica. Saber criticar é saber argumentar. Então você não vai simplesmente tecer uma série de críticas negativas à obra se você não tiver uma boa fundamentação para isso, certo? Então, tem que saber argumentar. Vamos ver alguns exemplos de resenhas. Esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles já estão todos no formatozinho de resenha. E vocês vão observar que uma resenha, antes, quando eu estava explicando ali, eu disse assim, tantos parágrafos. Depende. Você pode fazer uma resenha curta, tá certo? A gente vai trabalhar aqui resenhas curtas. Inclusive, a atividade prática de vocês é para vocês produzirem uma resenha curta como esses exemplos. É para vocês fazerem exatamente como esses exemplos aqui, tá certo? Vamos ver. Não sei se vocês conseguem ler, mas veja, isso é uma resenha curta de um filme. O filme é o filme Parasita. Não sei se vocês assistiram. É um filme que ele é de 2019, né? Então aí a gente tem primeiro, aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, identificação da obra, traz o nome do filme em português, Parasita, e o nome do título oriental, que é do título original, que acho que, se eu não me engano, ele é um filme coreano. Enfim, não lembro. Mas é um filme oriental. Aí traz o nome do diretor e o ano e o gênero, certo? Então, como se trata de um filme, é muito importante trazer o gênero. Nesse caso, é um gênero drama e, ao mesmo tempo, uma sátira social, porque é uma crítica social, certo? E aí tem um resumo do conteúdo que eu falei para vocês. Você já pode começar logo com um resumo. Observe como é curtinho mesmo. O que vocês vão produzir na atividade prática desta semana é exatamente igual ao que tem aqui, tá certo? Inclusive, eu vou deixar esse material dessa aula como material para consulta de vocês também, porque vocês vão seguir exatamente esse padrão, tá certo? Não tem como errar. Vocês vão seguir esse padrão, só que, obviamente, vocês vão escolher outra obra. Aí pode ser um filme, um livro, enfim. Resumo do conteúdo. A trama acompanha a família Kim, que vive em situação precária e encontra uma oportunidade de ascensão ao se infiltrar na casa de uma família rica. A convivência entre os dois mundos desencadeia uma série de conflitos imprevisíveis. Observe que esse resumo ele é bem geralzão.
ele não vai se deter a detalhes específicos do filme para não trazer nenhum spoiler e não estragar a surpresa do que é o filme, né? Então ele traz uma análise geral, aliás, um resumo geral da obra. Aí vem a parte crítica, a análise crítica. Parasita é uma obra magistral que combina crítica social com elementos de suspense e humor ácido. O roteiro é engenhoso, revelando gradualmente a tensão entre as classes sociais. A direção de Bong Joon-ho impressiona pela fluidez e inteligência simbólica das cenas, como a escada que separa fisicamente os dois mundos. Então, observe que ele traz alguns detalhes para fundamentar aí a crítica dele, sem dar spoilers. Conclusão, um filme visualmente marcante, com temática universal e extremamente relevante. Recomenda-se fortemente a sua exibição e debate em ambientes educacionais. Então, observem. E aí, no final, a gente tem uma referência bibliográfica, certo? No caso, é a referência do filme, porque a gente está levando em consideração que essa é uma resenha de cunho acadêmico, né? Porque estamos pedindo uma atividade acadêmica. Então, quando vocês forem fazer uma resenha da atividade e atividade prática dessa semana, é para que vocês construam uma resenha sobre o que vocês quiserem. Vocês vão seguir exatamente esse padrão, tá certo? A outra resenha que eu trouxe aqui para vocês é do livro 1984. Não sei se vocês conhecem, mas esse livro, 1984, foi o que inspirou o Big Brother, né? O programa de TV Big Brother. Então tem a identificação da obra, de quem é, quando foi publicado e o gênero. O resumo do conteúdo: a história se passa em um regime totalitário fictício, onde o protagonista, Winston Smith, tenta resistir ao controle absoluto do grande irmão, que vigia e manipula a vida de todos. Aí vem a análise crítica. A obra é uma poderosa alegoria política sobre autoritarismo, censura e manipulação da verdade. Orwell constrói um universo claustrofóbico e perturbador que ecoa perigosamente em realidades contemporâneas. Então, a linguagem é acessível, mas profundamente reflexiva. E aí a conclusão, que é aquele indico, não indico, recomendo para quem é. 1984 é uma leitura essencial para quem busca compreender os perigos da perda de liberdades individuais. Altamente recomendado, especialmente para jovens e educadores. Por último, a gente tem a referência bibliográfica. Observar que segue o mesmo padrão. O primeiro foi um filme, esse segundo é um livro, mas a estrutura é a mesma. A terceira resenha crítica é de uma exposição de arte. No caso, a exposição Van Gogh Alive. Então, a identificação da obra vai descrever a exposição, né? Exposição multimídia sobre a obra de Vincent Van Gogh, lançada originalmente em 2011 e apresentada em diversas cidades pelo mundo. O gênero é uma exposição imersiva de arte. Resumo do conteúdo. Eu ainda estou ruim. É que eu estou com um problema de refluxo. Aí eu estou me tratando, mas ainda ele afeta muito a minha garganta. Aí, como eu sou professor e falo muito, aí termina que a voz vai falhando. Mas continuando. A exposição oferece uma imersão nas obras e na vida de Van Gogh por meio de projeções gigantescas, trilha sonora clássica e ambientação sensorial que transforma o espaço expositivo em uma viagem interativa. Observe aí que ele tem uma descrição, né, um resumo informativo com descrição do que é essa exposição. E aí vem a análise crítica, a argumentação, o posicionamento de quem está escrevendo. A é inovadora e acessível. Observe os adjetivos, né? Adjetivo é típico da análise crítica, é você trazer adjetivo, já está colocando aí seu juízo de valor, permitindo que públicos de todas as idades eles vivenciem a arte de Van Gogh e de maneira emocional e didática. No entanto, pode-se argumentar que a ausência das obras originais compromete a profundidade da experiência estética tradicional. Observe aí, ele colocou uma crítica negativa, né? Então ele elogiou e tal, a imersão, essa interatividade, mas pontuou que a ausência dessas obras originais podem comprometer aí a profundidade da experiência estética tradicional, por não ter uma obra original lá. É um ponto de vista. Observe que quando você faz a crítica, não necessariamente vai só ressaltar os aspectos positivos.
E mesmo que você goste da obra, você não precisa falar só dos pontos positivos. Você pode observar alguma coisa que você não gostou e aí você vai colocar ali também. Então, conclusão, apesar da falta de obras autênticas, a exposição ela é altamente impactante e educativa, especialmente para iniciantes no universo das artes plásticas. Recomendável como experiência introdutória e sensorial à arte, certo? Novamente aí a bibliografia. E por último, a gente tem uma resenha crítica de um álbum musical, Eternal Sunshine Deluxe, Brighter Days Ahead, que é de Ariana Grande, né? E aí a gente tem a identificação da obra, né, o nome do álbum, o período em que ele foi lançado e o gênero. Tem o resumo aí do conteúdo, então essa versão deluxe do álbum Eternal Sunshine apresenta 6 faixas inéditas, expandindo a narrativa emocional do trabalho original. As novas músicas continuam explorando os temas de amor, perda e autodescoberta, complementando as faixas anteriores como Yes and e We Can't Be Friends, Wait for Your Love. Tá bem pequenininha a letra, certo? Análise crítica. Ariana Grande demonstra maturidade artística ao aprofundar a temática de relacionamentos e crescimento pessoal. As novas faixas mantêm a coesão sonora. Olha aí, a coesão, tá vendo? Existe coesão textual e existe coesão sonora também. O que é coesão sonora? Então, é a conexão entre essa sonoridade que a música ela traz para a gente. Né? Então, ou seja, tudo faz sentido. Estão muito bem organizadas, muito bem conectadas. Com influência de synth-pop em R&B, né? E destacam-se pela produção refinada e vocais expressivos. A inclusão do curta-metragem Brighter Days Ahead enriquece a experiência, oferecendo uma dimensão visual e narrativa musical. Conclusão, Eternal Sunshine Deluxe, Brighter Days Ahead, é uma adição significativa ao repertório de Ariana Grande, oferecendo aos ouvintes uma jornada emocional ampliada. Recomenda-se a audição para os fãs e apreciadores de música pop contemporânea, e é referência. Então, observe aí que não é um grande mistério fazer uma resenha, né? Desde que você conheça sobre o que você está resenhando, né? E que você possa dividir muito bem. Então, é assim que funciona. Dúvidas? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar uma mensagem perguntando. Joga lá no fórum, certo? Que eu estou lá sempre respondendo. Só para lembrar vocês, resenhar é argumentar com responsabilidade. Então, é você colocar lá os seus argumentos, tecer a sua crítica, as suas opiniões, mas com responsabilidade, fundamentando tudo que você fala, certo? Então, a gente vai praticar essa semana na atividade. Vocês vão escolher a obra que vocês quiserem resenhar. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser uma exposição de arte, pode ser um álbum de um cantor, pode ser um show, um espetáculo, uma peça de teatro. E aí vocês vão seguir exatamente esses modelos que eu trouxe para vocês. Esses 4 modelos aí vocês vão seguir exatamente da mesma forma, tá certo? Eu vou deixar esse material lá disponível para que vocês possam seguir e fazer a atividade, ok? Então, boa semana para todo mundo e sucesso!